Oi gente, aqui é a Anne e hoje a gente está aqui para passar para vocês umas dicas bem básicas para ajudar na identificação de uma espécie de planta. Então a gente vai tomar como exemplo no seu ambiente natural aqui a erva baleeira, que a gente tanto fala, que a gente tanto utiliza também. E o que a gente tem que observar? Porque para identificar uma espécie com segurança é tudo questão de observação. Teve um professor meu na época que eu fiz o técnico florestal que ele falou uma vez assim e eu nunca esqueci. Quando a gente começa a identificar uma planta, a gente começa a conhecer o que a gente chama assim de jeitão dela. A gente vai observando, então são repetições nas observações. A gente observa a mesma espécie durante o ano todo, acompanha o ciclo todo dela, desde ela florescendo, dela frutificando. Se é uma planta que é decídua, ou seja, que elimina a folhagem numa época do ano, por exemplo no inverno, tem algumas espécies que eliminam a folhagem, a gente conhece também ela, mesmo ela estando sem folhas. Então, tudo isso é treino, tudo isso é observação. Então assim, ó, para técnicas bem básicas, tem técnicas muito mais assim aprofundadas depois, que a gente pode ir colocando para vocês. Mas, por exemplo, aqui a erva baleeira, o que a gente tem que observar? Primeiro, qual é o porte da planta? É uma espécie arbustiva, é uma espécie de porte mais ereto, arbórea, tem caule, não tem? Aqui no caso da erva baleeira, ela é um arbusto, uma espécie arbustiva, ó. Ela é muito ramificada e ela fica mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Eu tenho mais ou menos 1,71 m, então dá para ter uma base do tamanho dela. Então a gente já tem, né, mais ou menos essa primeira impressão, primeira observação. Depois, as folhas, quando ela tem folha. Então a gente vai tomar atenção aqui como é que é essa folha. Como é que é a coloração, porque existem muitos e muitos tons de verdes. E a erva baleeira tem essa coloração, um verde mais claro, ó, levemente acinzentado, olhando de longe. As nervuras dela, ó. Então a gente observa como é que é o formato do limbo, no caso o formato dessa folha aqui, as nervuras, tá? A inserção da folha, como é que essa folha está inserida, como é que ela está saindo aqui desse ramo, ó. No caso aqui da erva baleeira, ela é alterna, ou seja, aqui tem uma, alterna, mais em cima um pouco tem outra, então ela vai alternando. Então são detalhes que a gente precisa observar. E a erva baleeira, ela é áspera, então a textura, aroma, tem espécies que são extremamente aromáticas, que é o caso da erva baleeira, ela é inconfundível o aroma dela. Então vou amassar aqui um pouquinho, ó. E ela tem um aroma muito característico, assim, desses caldos prontos, assim, até desses temperos industrializados, tipo caldo de legumes. Então ela tem esse aroma de tempero. Então a gente observa alguns detalhes como esse. Se ela está frutificando, se ela tem flor. Então são técnicas básicas para a gente ir treinando, tá bom? Fica a dica aí, pessoal. Abraço.